Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Geralmente apresento os episódios e eu acho que hoje a gente vai descer um pouco o clima aqui da discussão. Olá, eu sou o Maicon, o Gaivota, e eu vivo de passado. As pessoas viram o tema do episódio, talvez ficaram pensando, o que eles vão falar? Eles vão falar do passado, de infância, etc. Não é muito bem assim, tá? Nós vamos explicar um pouco qual foi a ideia em torno desse episódio, mas de saudade em saudade, se você tiver aí com vontade de relembrar em algum momento também o nosso conteúdo antigo e atual, você pode conferir nas plataformas digitais. Nosso podcast está disponível no Facebook, Twitter e Instagram, você pode achar por @introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Também temos um endereço de e-mail para onde você pode enviar mensagens que nós lemos aqui, como e-mails, pelo endereço ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer & Company. Falar sobre saudade é algo um pouco difícil, porque até o conceito de saudade é discutível. Eu costumo dizer que saudade é um sentimento triste que é causado pela falta de algo que já existiu ou já ocorreu um dia na vida de alguém. Então as pessoas elas sentem saudade de momentos marcantes da vida. A infância, o contato com a família, os primeiros amigos da escola, o primeiro beijo, a primeira transa, o primeiro namoro, as badalações das universidades. Mas aí eu fico pensando numa coisa muito importante. Para quem não teve a oportunidade de viver nem metade dessas coisas, como alguns autistas, como é que é sentir saudade ou não sentir saudade? E aí, Michael, eu lanço essa para você porque algumas vezes que a gente já conversou, você disse que tem muitos momentos da sua vida que você sequer lembra. Como é que é isso? Cara, eu acho isso bastante engraçado. De fato, eu não tenho memórias da maior parte da minha infância. As minhas memórias começam a ficar mais ou menos sólidas só para a faixa dos 14, 15 anos, ao ponto que eu literalmente consigo contar nas mãos as recordações que eu tenho de antes dessa faixa etária. Eu sempre tenho a impressão de que essa fase da minha infância foi um momento relativamente bom da minha vida, só que eu provavelmente acabei esquecendo disso, porque em compensação o resto foi tão ruim, mas tão ruim que eu acho que se eu tivesse a memória da parte que foi boa pra lembrar, ia ser extremamente complicado, beirando impossível de lidar com as situações piores que eu tenho passado ultimamente. E eu também fico pensando que desde que a gente se conhece, desde 2016, você não teve grandes momentos bons na sua vida, pelo menos de lá pra cá, né? E é muito curioso isso, porque quando eu penso na questão da saudade, a primeira coisa que eu quis fazer foi pesquisar outros conteúdos em podcast sobre saudade. E aí os temas sempre se dividiram em duas abordagens. Sobre, momentos da vida que eu sinto saudade ou como eu posso sentir saudade de uma época que eu não vivi. E sempre fiquei pensando assim, mas e quem não sente saudade? Quem não teve a possibilidade disso? E aí eu comecei a pensar sobre a minha própria infância, sobre a minha própria vida. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que tem muitos desenhos infantis que eles sempre reforçam aquela ideia da amizade, do companheirismo, né? Uhum. Por exemplo, Pokémon, né? Toda vez que o Ash ali, ele termina, uma temporada ou outra, ele tá se despedindo dos amigos porque ele vai pra outra temporada e sempre tem aquele momento de emoção, aquele momento de desencontros. E isso sempre me despertou uma tristeza, sabe? Eu vi esses desenhos, essas situações assim, sempre que tinham alguma referência à amizade, ao companheirismo, eu ficava triste porque eu não tinha isso na escola, eu não tinha isso nos ambientes, sociais que eu frequentava. Então, eu fico pensando, e para autistas que nunca tiveram, por exemplo, oportunidade de ter relacionamentos, que vivenciaram situações de bullying durante a escola, você envelhece e parece que o passado não importa muito para você. Não tem nada assim para você nem sentir dor, sabe? E aí, nesse momento, eu fico pensando assim, poxa, sentir dor da saudade, da nostalgia é algo importante até pra vida em um certo momento. E a gente nem sente isso. Tem um ponto interessante, que no meu caso, praticamente todas as relações que eu tive com outras pessoas, elas sempre tendem a acabar de uma maneira ruim, ou se elas continuam, não é mais a mesma coisa, porque simplesmente aconteceu tanta
merda no meio do caminho que, por mais que atualmente com essas pessoas que eu ainda mantenho contato não estejam no estado negativo com elas, ainda assim também não é mais aquela coisa depois de tudo que aconteceu. Então assim, né, é um negócio, né? Você tem o seu caso em que a maior parte das suas relações durante a infância até a adolescência e o começo da fase adulta foram relações já que começaram negativas, quando você falou da questão do bullying e simplesmente da dificuldade social total. E no meu caso, é igualmente ruim, só que geralmente eu comecei com relações positivas, às vezes bastante positivas, só pra ver em questão de meses, ou máximo anos, elas se tornarem relações extremamente desgastadas, extremamente complicadas e geralmente dá muita merda, então... E não tem perspectiva de futuro também, né, no caso delas, dessa forma. É isso, né, porque depois que você começa, você entra nesse mundo de relacionamentos sociais, que é algo padrão humano, mas no meu caso mesmo eu só fui aprender a conversar e interagir com outras pessoas fora do círculo familiar nessa faixa também de 13, 14 anos, então demorei bastante, mas ainda assim, você tem principalmente esse processo de repetição, você vai lá, começa a estruturar um relacionamento, esse relacionamento falha e vai dando errado, você faz de novo, e de novo, e de novo. Sim. E, honestamente, você não precisa ser um cientista para saber que se o seu processo, se o seu experimento tá repetindo, tá dando o mesmo resultado sempre, é porque é isso aí mesmo, cara. Não tem muita chance de ser diferente disso aí, não. Você vai criando uma certa perspectiva de, até agora, todas as interações sociais que eu tiveram se desenvolveram dessa forma. Pra que eu vou me dar o esforço de tentar uma próxima sabendo que vai ser exatamente a mesma coisa? Isso me faz pensar duas coisas. A primeira é o episódio Problema das Interações Sociais, episódio 74, que nós gravamos na época com o Marcos, que ele traz alguma coisa bem parecida com isso que você tá falando também, né? E a Tácita, no episódio sobre amor no espectro, ela também falou, né, de um conceito que a gente chama de fracasso, né? Que é quando a pessoa tem vários traumas na sua vida e ele já tem esse histórico, assim. E é muito difícil pro profissional lidar com uma pessoa que tá num contexto como esse porque precisa ter sensibilidade. E aí, como a gente fala muito sobre autismo, eu fico pensando assim, o diagnóstico para muitas pessoas é libertação. É redescobrimento, é mudança de vida. Eu sei que pra você já disse várias vezes que não mudou nada na sua vida. Mas eu fico pensando assim, mesmo que você tenha um diagnóstico, certo? Como, por exemplo, eu tive com 19 anos. A partir desse diagnóstico, eu tive uma outra trajetória de vida. Foi muito bom pra minha saúde, foi bom pra convivência, foi bom pro desenvolvimento pessoal. Só que toda vez que eu me choco com o meu passado e ele se constitui em um processo aí que as pessoas podem chamar de saudade ou de memórias, ele sempre é algo doído e não vejo que há muita coisa que possa ser feita em relação a isso. Porque as pessoas estão sempre em volta, lembrando de grandes momentos da vida, da infância, de como uma época foi intensa para eles e eu não tenho história para contar. Eu não tenho história para contar legal do meu ensino médio, eu não tenho história legal para contar do ensino fundamental, eu não tenho histórias muito divertidas para contar dos lugares onde eu morei ou as coisas que eu compartilhei. A minha vida foi monótona, sem graça e vazia até esse período. E aí, eu fico numa situação muito desagradável quando eu estou em um contexto, Michael, que acho que você nunca esteve, na verdade, mas eu e o William Timura, aqui do podcast, já estivemos, que são os eventos sobre autismo. Nós vamos fazendo um episódio sobre isso, mas é muito comum quando eu tô em eventos ou quando eu tô dando alguma entrevista ou às vezes até mesmo ali uma live, sabe? O pessoal pergunta assim, mas como é que era o seu tempo na escola? Como é que era isso pra você, isso, aquilo, a convivência? E é sempre algo que dói, entendeu? Não é algo legal de ficar relembrando. Eu me sinto como um objeto de estudo de caso que não passou pela comissão científica, sabe? Então, eu fico assim, nesse sentido de que beleza, eu entendo que isso tem um fim didático, eu sei que as pessoas querem entender, sejam eles profissionais, mas é algo que dói, não é algo legal. Eu não tenho saudade e eu não tenho prazer nisso. E eu já conversei com algumas outras pessoas dentro do espectro, isso é muito comum entre elas e sei lá. Cara, entra naquilo que eu falei, de que eu acho que no fim das contas eu acabei me forçando a esquecer da maior parte da minha infância, porque no fim das contas é simplesmente melhor não lembrar, porque chega nesses momentos, alguém me pergunta,
Ah, aí nessa época, como que eram as coisas? Não sei, não lembro. Isso parece a Thaís. A Thaís já falou uma época, né, que ela teve depressão na graduação. E ela disse que teve épocas da graduação que ela não lembra mais do que ela viveu. Que era época tão ruim, assim, tão ruim, que ela apagou da mente, de alguma forma. Eu não tenho esse mesmo prazer porque eu tenho uma memória muito boa, assim, de uma forma geral. Então eu lembro de coisas que eu não gostaria de lembrar, mas, enfim, elas ficam martelando na cabeça. No meu caso é meio que o contrário, né? Eu esqueço das coisas boas, mas as coisas ruins... puta que pariu. Mas eu fico pensando, assim, numa questão. As pessoas sentem saudade das coisas, das pessoas... geralmente fazendo uma referência com presente. Olha, no meu tempo era melhor e tal. Só que se a gente não sente saudade do nosso passado e o presente é uma droga, e a gente tem medo do futuro, pelo menos eu tenho medo do que nos espera enquanto humanidade ou enquanto vida social mesmo, né, de autonomia, assim. Como é que a gente tem esperança na vida? Você também tem essa sensação, assim, com o futuro? Pensando assim, o passado não é importante, o presente não é muito legal, o futuro parece que não é muito bom? Ou você pensa diferente? Agora eu vou colocar aqui a maior vantagem de você não lembrar das coisas boas, porque esse período que eu passei de 2018 e 2019 foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que mesmo eu estando passando numa situação atualmente que eu poderia dizer que é pior, e bem, o mundo inteiro com certeza piorou de lá pra cá, comparando com as coisas como eram há 2 anos atrás com agora, eu simplesmente não consigo me sentir tão deprimido assim, tão desesperançoso do futuro, porque por pior que as coisas estão sendo agora, não é nem de perto o pior que eu já passei. Só que também tem a coisa ao contrário, né? Mesmo tendo isso em perspectiva, eu ainda continuo ciente que a situação ultimamente está bem ruim. Quando você percebe, você compara isso, você olha para o futuro e você vê que não tem nenhuma chance de uma melhora dessa situação num prazo curto e até ultimamente num médio para longo prazo, tava ruim, piorou. Pareceu que melhorou, só que daí ficou pior. E agora continuou muito ruim. Uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos dias é que eu encontrei um texto da jornalista Eliane Brum. Ela publicou esse texto em 2014, quando o ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, morreu. Que foi uma morte que chamou muita atenção das pessoas, né? Foi algo muito inesperado. O cara, no auge da sua carreira política, se lançando a presidente, pensando em 2018, porque ele não ganharia em 2014. E aí, do nada, o cara pega um avião e morre. E ela fez a seguinte reflexão. Daqui a 100 anos, todas as pessoas que nós convivemos, todas as pessoas que nós conhecemos, esse mundo que a gente tá aqui, ele não vai existir mais. Porque todos nós estaremos mortos. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo que a gente conhece, ele vai morrendo aos poucos, e ele morre junto com a gente. Então, ela fez uma reflexão assim no seguinte sentido. Tudo aquilo que a gente consome, enquanto material cultural, musical, literatura, tecnologia, tudo isso se transforma e o que resta são míseras memórias que não são tão concretas e um passado que a gente não pode voltar. Só queria acrescentar nessa reflexão que essa moça fez, que daqui a 100 anos tudo vai ter mudado, todas as pessoas que você conhece vão estar mortas, menos aquele filho da puta, o filho da puta mais desgraçado que você conhece, aquele que fudeu sua vida. Ele vai estar com 157 anos, ainda enchendo o saco dos outros. E dando trabalho, porque esse é o sentido, né, da vida humana. As pessoas mais legais, elas partem cedo e ficam alguns pra reclamar. E é muito curioso isso, né? E aí ela fez essa reflexão e era num sentido diferente, né? No sentido de pensar a morte, de pensar o quanto que as coisas mudam. Mas eu quis transportar isso um pouco pra saudade, sabe? Sentir saudade nesse sentido é ficar preso a alguma coisa que nunca vai voltar. E por isso que o saudosismo também não faz tanto sentido, né? No meu tempo era melhor. Será que era melhor mesmo? Era melhor você viver uma hiperinflação nos anos 80? Era melhor mesmo você não conseguir resolver nada com rapidez nos anos 70, sei lá. Era realmente bom você ter que esperar 2 horas para baixar um arquivo de áudio de 50 megabytes nos anos 2000. Então,
apesar do presente ser algo que, bom, a gente não tá no período legal, a gente tá no meio de uma pandemia, eu não sei, sabe, se realmente o presente ele é pior do que o passado. Eu de fato concordo com você, mesmo na questão que o Windows XP continua sendo o melhor Windows, e se não fosse pela questão da atualização de drivers, que a Microsoft é uma pau no cu e não deixa essa merda atualizar, é simplesmente uma UI superior, não tem como discutir com isso. Eu concordo totalmente. O meu computador, se ele rodasse o Windows XP, eu não precisava trocar de computador por uns 10 anos, sabe? Estaria funcionando maravilhosamente bem e pleno, não com essa porcaria desse Windows 10 que, enfim, transforma o meu computador em uma lentidão completa. Toda vez que eu abro meu computador e vejo que depois de todo esse esforço herculino que eu fiz pra limpar o bloatware do Windows 10, essa merda continua usando 2,5 GB de memória. Liso, do nada. A partir do momento que ligou, saudade XP. Saudades XP. Aí a gente realmente tem uma saudade fixa, né, de viver. E é engraçado, né, essa fixação, eu não diria que é uma fixação, mas esse interesse nosso, mais por coisas do que por pessoas, porque as coisas não nos decepcionam tanto, né? Exceto se for um Windows Vista, aí decepciona. Ah, mas não era culpa do Windows Vista, a culpa era dos hardware da época que não aguentava. Mas isso volta lá da primeira frase que eu falei hoje, eu vivo de passado, porque no sentido, por mais que eu seja completamente anêmico quanto à minha própria experiência de vida e as minhas memórias quanto pessoas, não ironicamente, minha vida inteira é focada em relembrar o passado. No caso, o passado bem, bem distante, né? Por causa da questão da paleontologia. Mas até fora do âmbito profissional, meus hobbies quase sempre envolvem coisas ou relacionadas à própria paleontologia ou relacionadas à história. Então, assim, eu tô a todo momento nesse processo de relembrar um passado, aquela questão de um passado que nem eu mesmo vivi ele. Só que daí eu também vejo uma diferença, porque não existe tanto um saudosismo, uma saudade propriamente dita nessa questão, quanto existe curiosidade. Essas coisas me trazem bastante interesse, enquanto, talvez até pela minha própria experiência, as coisas atuais não me trazem tanta animação assim, ver. Eu sei o que essas coisas que estão acontecendo aqui, eu sei do que as pessoas que fizeram elas são feitas. Não me dá muito interesse isso aqui, não. Que tal eu ir atrás de coisas quando não existiam pessoas? Então, assim, mas, assim, no final das contas, é mais essa questão. Acaba que nem nesse ponto existe tanto uma saudade, um saudosismo, porque realmente o que entra ali é muito mais interesse mesmo, a curiosidade de descobrir. Tem outro ponto que também talvez ajude nessa questão, pra a gente tentar entender essa questão de porque é tão difícil sentir saudade. Talvez não só porque as experiências são ruins, mas no meu caso tem essa questão de que eu tô sempre atrás de alguma coisa nova, eu tô sempre... Não diria que é um espírito explorador, porque eu sou preguiçoso pra caralho. Como um cientista nato, eu tenho essa coisa de que eu não tô contente só com isso, eu tenho que sempre estar indo atrás do horizonte, sempre tento que ver o final do arco-íris, sempre tento que ir atrás da coisa nova. Então, pra mim é muito mais fácil simplesmente olhar pro meu passado como algo que já passou literalmente e me focar no que tem à frente, mesmo nessas situações tão ruins, porque literalmente é mais interessante saber o que vai acontecer, qual que vai ser a próxima merda que vai acontecer, do que ter que ficar relembrando todas as merdas que já aconteceram, porque talvez a próxima merda vai ser uma merda diferente. Quem sabe? Talvez. Eu diria que com base no seu relato, eu tenho certeza que eu preciso de psicoterapia, porque eu tenho uma vida hoje muito melhor do que eu tinha no passado, eu tenho amigos, eu tenho um relacionamento, eu tenho estabilidade econômica no meio de uma pandemia, eu tenho perspectiva de atuação profissional, eu tenho perspectiva enquanto pessoa que quer estudar autismo, mas mesmo assim, quando eu lembro de coisas do passado, de coisas da minha convivência, ou quando as pessoas começam a conversar com isso perto de mim, eu me sinto frustrado, sabe? E aí eu não sinto saudade, eu sinto dor, de uma forma geral. E pesando bem o assunto bad vibe, eu acho que eu vou carregar isso
pelo resto da vida e que eu vou aprender a lidar com isso e é isso. Mas aí eu fico pensando, tá, beleza, eu sou uma pessoa realizada hoje, certo? Eu tenho um presente bom. Mas e os autistas que nem presente bom têm, sabe? Aqueles autistas, sei lá, que estão chegando perto dos 40 anos e nunca tiveram, sei lá, um relacionamento na vida, sabe? E que se sentem muito mal com isso, muito frustrados. Ou aqueles que não têm amigos, aqueles que não conseguem um trabalho. É algo muito complicado, assim. As pessoas só pensam do ponto de vista de funcionalidade, mas existem tantas questões relacionadas aos sentimentos que é complicado. No meu caso, eu acredito que, pra mim, eu ainda consiga ter essa perspectiva neutra e até um tico esperançosa do futuro, porque, no meu caso, em termos psicológicos, eu já passei pelo mais baixo do que eu conseguiria aguentar. Sem dar detalhes aqui, porque começa a entrar numa situação que dá um pouco de gatilho, mas ao ponto que, como eu conversei, tecnicamente eu tô numa situação ainda pior do que eu tava há 2 anos atrás, no ponto, como eu tinha comentado com você, eu tô literalmente expulso de casa, sem perspectiva de trabalho. Eu já praticamente desisti de voltar para a universidade, porque literalmente não tem chance e o mundo tá acabando. Então, assim, obviamente eu tô numa situação pior do que eu tava 2 anos atrás. Porém, eu já passei um ponto tão baixo psicológico que simplesmente eu não consigo ir mais baixo do que isso. Então, assim, também não consigo ir mais alto. Beleza, mais uma coisa, novidade. Isso por um outro lado tem suas questões negativas também, porque você acaba se metendo em merda justamente porque você acaba ficando desesperado por sentir alguma coisa, por literalmente ter esse tipo de esperança de que não é possível, que eu vivi literalmente pior que eu podia até viver e ainda tô vivo. Então assim, você acaba fazendo muita merda por causa disso, mas... Olha bem, eu tô toda essa merda aí, eu tô conversando aqui sem literalmente nenhum impacto psicológico nisso. E eu literalmente digo isso porque acho que até é um estranho, porque geralmente quando você trabalha com mídia, você já tá assumindo que as pessoas que estão ali produzindo aquele conteúdo que estão fazendo pra você, que elas estão mentindo. Sim. Basicamente todo mundo que trabalha com mídia é um ator. E o introvertido normalmente ao contrário. A gente tá falando literalmente a merda que a gente tá pensando. Pelo menos a minha função aqui é literalmente falar o que eu tô pensando. A maioria, pelo menos. Mas olha que as pessoas ainda avaliam que a nossa situação é boa, porque talvez a gente não mostre quão mal a gente tá às vezes. As pessoas já falaram assim, nossa, vocês são tão desenvoltos. Eu falo assim, gente, vocês não sabem que aqui é porque a gente já desenvolveu as skills suficientes pra gravar. Porque às vezes... é só juntar dos cacos, assim, de cada um. Daí vem a mágica do Thiago na edição também. Que faz as repetições de 8 vezes da exata mesma frase, travando no mesmo lugar, serem só uma, pro seu deleite. Eu fico pensando nessa questão que me entristece, de uma forma até vergonhosa, assim, de uma forma geral. E eu não vejo muita solução, sabe, pra isso. Pelo menos a perspectiva que eu tenho nesse momento é admitir, ok, eu tive um passado péssimo, eu não aproveitei as coisas que eu poderia ter aproveitado, eu não tive grandes amizades na escola, eu não fiz coisas legais na universidade, ou quase nunca, do ponto de vista social. Eu não desfrutei da maioria das memórias que as pessoas vão ter, mas eu tô vivo aqui ainda. E se o meu presente é bom... vou tentar fazer alguma coisa com isso. O que você diria pra alguém que tá num contexto como esse, teve um passado horrível e... enfim. Eu olho pra isso, eu tenho esses pensamentos e... who gives? Essa merda, tudo já passou, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Não é algo que eu possa alterar. É realmente difícil você explicar isso pra outra pessoa que nem... na sua situação, é bem comum, é algo que você esperaria uma pessoa normal falar, o clássico conselho de tiozão. Você tem que aproveitar a vida agora que tá boa, então. Sua vida tá melhor agora, você tem que aproveitar. O problema é que se eu for aproveitar, eu morro de Covid também, né? Não, mas eu nem falo nesse sentido, no sentido que você fala. Você vê que, pra você, sua vida tá objetivamente melhor agora do que tava atrás, e ainda assim você se sente triste. E assim, normalmente o primeiro passo e até algo característico do cérebro humano é pensar, uai, se tá melhor porque você vai ficar triste.
Porém, para a pessoa que tá ouvindo isso, tá buscando um conselho, isso você explicou bosta nenhuma. O que ela quer saber é como eu cheguei. Ela sabe, é isso que ela quer. Ela quer olhar pro passado e não se arrepender. Porém, ela não quer ouvir que outra pessoa já chegou nesse fato. Ela quer saber como caralho a pessoa conseguiu chegar nesse ponto. Percebo que eu poderia ter feito coisas diferentes, percebo que eu poderia ter aproveitado essas oportunidades, mas não senti arrependimento disso. Fez sentido o que eu falei? Eu acho que fez. O tempo passou. Não tem muito o que fazer sobre isso e é isso, né? A gente continua seguindo aí nessa esteira que vai nos levar à sepultura. E você que ouve o Introvertendo, você tem essa dificuldade em sentir saudade? Você gostaria de sentir pelo menos essa melancolia, essa tristeza da nostalgia? Escreva pra gente para ouvinte@introvertendo.com.br. Compartilhe com a gente suas alegrias e tristezas. Se você não quiser se identificar, tudo bem, que nós leremos aqui nossa sessão de leituras de e-mails. Um abraço pra você e até o nosso próximo episódio. Inclusive, é uma pena que a gente não possa colocar músicas com copyright no podcast, porque a música de encerramento desse podcast tinha que ser Mad World, a versão do Gary Jules. Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para trazer leituras de e-mails para vocês. E a primeira mensagem que eu tenho essa semana para trazer vem do Saulo Pastro. Ele diz o seguinte: bom dia a todos, tudo bem? Eu passei por muitas coisas até chegar ao médico psiquiatra que me diagnosticou com TEA. Fiz um mapeamento neurológico com uma neuropsicóloga e verifiquei que tenho déficit em planejamento e fico acima da média em os outros itens. Hoje estou com 45 anos, há 20 trabalho com programação de CLPs, que ele diz que é controladores lógicos programáveis, computadores industriais que controlam máquinas, e consegui me formar em licenciatura em matemática. Mas já comecei e não terminei muitos cursos na faculdade. Resolvi escrever a vocês para tentar dar um direcionamento positivo a esse novo autoconhecimento da minha vida. Aí ele passa o número de telefone, que a gente não pode divulgar aqui, e ele diz: fico no aguardo de um feedback. Parabéns pelas iniciativas inativas, que no mínimo me fizeram sentir que não estou sozinho, me fizeram sentir melhor. Muito obrigado, Saulo, pelo seu e-mail, tá? A gente tem aqui várias coisas para comentar, né? Em relação ao seu processo diagnóstico, fico feliz que você conseguiu, né? Algo que para muitas pessoas são difíceis, né? Você falou um pouco do seu histórico e você pediu ajuda pra gente dar um direcionamento, tá? Eu preciso falar isso publicamente para as pessoas, né? Que nós geralmente não trocamos mensagens com ouvintes no nosso podcast, ali em WhatsApp, etc., pela correria da nossa vida, né? Fazer o podcast já é um trabalho, assim, bastante complexo, porque tem toda uma etapa de gravação, edição, transcrição, publicação, redes sociais, então a gente está sempre muito ocupado e, infelizmente, a gente fica em falta aí nessa questão. Por isso, a gente não conversa diretamente com ouvintes por WhatsApp, etc. E também a gente não tem grupos no WhatsApp, pelo menos não por enquanto. Então, o que a gente faz geralmente é indicar que você, quando você quer conviver, né, com outras pessoas dentro do espectro e colher experiências, que você participe de grupos dentro do Facebook, ou então você acompanhe outros criadores de conteúdo autistas que tem no Instagram, que geralmente tem grupos no WhatsApp. Como eu já disse em outras situações, assim, administrar grupos, né, conversar com as pessoas, é algo que demanda muita responsabilidade. Às vezes as pessoas nos pedem conselhos em coisas da vida que só um profissional pode dar uma resposta, sabe? E aí eu me sinto muito desconfortável em dar dicas ou falar coisas e isso acabar prejudicando a pessoa. Então, eu prefiro ficar calado, sabe? Diante desses contextos. Mas, por outro lado, também, eu não sei exatamente quais são as dúvidas do Saulo, né? Assim, de uma forma geral. Mas eu recomendo que ele continue ouvindo Introvertendo, né, Saulo? Você pode continuar ouvindo. Acompanhe os nossos episódios. Nós já falamos muito sobre saúde mental, da convivência do dia a dia. E eu espero que algumas coisas que nós refletimos, né, nos nossos episódios, tanto as referências também, que embasam alguns dos nossos episódios, venham a te ajudar, certo? E o segundo e-mail da semana veio do Davi Barbosa. Ele mandou um e-mail referente ao episódio da semana passada, Autistas na Política. Ele diz o seguinte: fala-se tanto em representar autistas, mas no atual sistema político, são poucos deputados que falam abertamente sobre autismo. E aí ele citou alguns nomes, que eu não vou citar aqui, né?
enfim, para não fazer propaganda também de ninguém. E aí ele diz: gosto sim de política, mas não me considero de direita e nem de esquerda, mas sou contra socialismo e nazismo, que é de direita. E em relação a políticas públicas sobre autismo, esperamos que nessas eleições 2020, os vereadores e prefeitos façam mais políticas públicas sobre autistas, espaços adequados, o melhor tratamento, melhor maneira de tratar e equipar melhor profissionais que vão atender autistas, independentemente de esquerda e direita. Se todos os autistas fossem tratados como iguais, não teríamos esses entraves e discussões desinformais. Tenho às vezes hiperfoco sobre política e todo dia falo sobre política desde criança. Observação: gostei da participação do William Timura e do advogado. Muito obrigado, Davi, pelo seu e-mail. Fico feliz que você tenha gostado desse episódio. A gente evitou por muito tempo falar sobre política porque é um tema difícil, é um tema que exige responsabilidade. Na verdade, muitas discussões, né, que surgem no podcast são políticas, como a gente disse lá mesmo dentro do episódio, né? Fazer um podcast, discutir autismo dentro da comunidade e promover discussões sobre certos temas é política. Mas sobre a política restritamente, como a gente fez neste episódio, a gente não pretende abordar de novo tão cedo, mas foi uma experiência muito legal. Se você tiver qualquer mensagem para escrever pra gente, você pode mandar por e-mail ou você pode também escrever pelas redes sociais. Nós temos páginas no Facebook, Twitter e Instagram, todas elas são Introvertendo. É só digitar Introvertendo que você acha facilmente. E aí você pode compartilhar sua opinião, sua crítica, a sua experiência com relação ao episódio, aquilo que te fez lembrar, aquilo que não te fez lembrar, enfim, tudo que você quiser, beleza? Um abraço pra você e até sexta que vem com um novo episódio do Introvertendo.